Meus amigos, vamos lá então. Acabou agora há pouco, lá na Hungria, PSG 1, Arsenal 1, e nos pênaltis o PSG se consagra bicampeão da Champions. Vamos comentar dessa final de Champions League, rapaziada. E pois é, deu a lógica, né, rapaziada? PSG campeão da Champions, a gente já sabia que seria uma surpresa se o Arsenal conseguisse levar esse título, né? O PSG era muito favorito para esse duelo. E o Arsenal até que conseguiu endurecer o jogo, tá? Pra ser bem sincero, né? Assim, o Arsenal ali que se segurou o jogo, né? O PSG teve posse de bola, mas não conseguiu construir tanto, né? O Arsenal ali se defendeu muito bem e acabou conseguindo levar pros pênaltis. E nos pênaltis, rapaziada, o PSG acabou que levou o título. PSG bicampeão da Champions. E assim, cara, é impressionante, né, cara? A gente tem que ficar de pé, bater palmas de pé pro Luiz Henrique, mano. Que técnico, mano. Que técnico. Duas vezes seguida conseguiu dar duas Champions pro PSG, conseguiu ser campeão duas vezes com o PSG bicampeão. E assim, mano, o Luiz Henrique é um baita de um técnico, né, mano? Um baita de um técnico, merecia muito essa Champions League, merecia muito. Luiz Henrique, que pra mim atualmente é o melhor técnico do mundo, indiscutivelmente. Um baita de um técnico, mano. Mano, merecido pro Luiz Henrique. Luiz Henrique mais uma vez conquistando mais uma Champions em sua carreira. Um baita num técnico, né, mano? Um baita num técnico. Acabou conquistando ali mais uma Champions com o PSG. E assim, mano, o PSG é campeão da Champions, mano. E assim, mano, falando do jogo, né? Um jogo muito emocionante, né, mano? Principalmente ali na parte do segundo tempo. Assim, comentando do jogo, mano, falando das escalações dos dois times. Assim, mano, um time ali, né, um do Arsenal, onde o técnico do Arsenal, o Arteta, deixou o Gyökeres no banco, deixou o Gyökeres e o Martinelli no banco, deixou esses dois no banco, e pelo lado do PSG, time normal, né, mano, né, o time ali titular, ali de sempre, né, com o João Neves, com o Fabian Ruiz, né, o time do PSG que tem um baita de meio campo, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, né, o time do PSG ali, o provável time, né, o time básico, né, mano? O time titular ali, né? Na defesa ali, o Pátio, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, né? E no gol ali, o Safonov. Essa foi a escalação dos dois times ali. E assim, mano, falando do jogo, mano, já falando do jogo, assim, mano, comentando do primeiro tempo, assim, mano, um primeiro tempo onde o PSG tinha mais posse de bola, mas o Arsenal já começou o jogo abrindo o placar com o Kai Havertz, que fez um belo gol. Inclusive, gente, vamos ser sinceros, o Kai Havertz foi o único que jogou nesse time do Arsenal, hein? Esse time do Arsenal que também vou ser bem sério pra vocês, hein? Um time ruinzinho, hein? Não jogou nada o Arsenal, uma péssima partida do Arsenal. O Arsenal ali o tempo inteiro ficou recuado e quando conseguia ali o contra-ataque ali, era só a bola esticada pro Havertz brigar ali entre os zagueiros do PSG, né? O Kai Havertz ali foi o único que jogou no ataque do Arsenal, né? E assim, mano, uma péssima partida do Arsenal, mano. Mas assim, foi um primeiro tempo onde o jogo começou 5 minutos, o Arsenal abriu o placar. E assim, mano, naquele momento, mano, o Arsenal tava calando a boca de geral. Assim, mano, muita gente ali achando que ia ser 8-0, 7-0 pro PSG, que o PSG ia massacrar o Arsenal. Ia ser uns 4-5-0 e não foi assim o jogo. O jogo foi totalmente diferente. E assim, mano, o Arsenal foi um time inteligente. Por que, que o Arsenal foi um time inteligente? O Arsenal ali na ciente que o ano passado o PSG fez 5-0 na Inter de Milão. O Arsenal, assim, não quis sair muito pro jogo. O Arsenal ficou na dele, ficou recuado, marcando em cima. O Arsenal que marcou muito bem, o time do PSG marcou muito bem. O time do Arsenal muito bem organizado, né? Assim, o Arsenal que marcou muito bem. O Arsenal ali que ficou recuado, a maior parte do primeiro tempo só deu o PSG, mas o Arsenal ali recuado, não deixou espaço pro time do PSG, não deixou espaço, marcou muito bem, inclusive. Vamos falar do Gabriel Magalhães, que fez uma excelente partida, partidaça do Gabriel Magalhães, né, ele que perdeu o pênalti ali, né, que acabou dando ali o título pro PSG, mas fez uma baita numa partida, excelente partida no Marquinhos, do Magalhães, né, o Magalhães ali que titular ali da seleção brasileira, né, mano, que vai jogar a Copa do Mundo. Assim, mano, um bom sinal pra nós brasileiros, né, mano? Porque assim, tem muita gente assim que acha. Eu, por exemplo, gente, não gosto do Marquinhos, tá? Não gosto do Marquinhos. Longe de ser aquele zagueiraço lá. Eu não gosto nem um pouco. Inclusive, essas laterais do Brasil tá uma olha, tá uma coisa horrorosa. Mas assim, mano, um ponto positivo, mano. O Gabriel Magalhães jogou muita bola. Se ele vai bem na Copa do Mundo,
aí já é outra história. Mas assim, mano, tá jogando demais o Gabriel Magalhães. Pra mim, atualmente, um dos melhores zagueiros do mundo. Jogou muita bola, marcou muito, tirou todos ali de cabeça. Uma partidaça do Gabriel Magalhães. E assim, gente, foi o primeiro tempo, como eu falei, o PSG foi melhor do que o Arsenal, teve mais posse de bola, mas o Arsenal foi mais efetivo que o PSG. Na única bola, o Arsenal fez o gol. O único chute que o Arsenal deu de perigo, o Arsenal fez o gol. Então assim, mano, o Arsenal muito, muito efetivo, né? Na sua grande chance ali, no seu grande ataque ali, acabou fazendo gol. E sim, mano, o PSG ficava com a bola, mas como eu falei, mano, o Arsenal ali foi inteligente, soube marcar bem ali, não deixou espaço pro time do PSG, né? O Arsenal ali todo recuado, todo fechado, o PSG com muita dificuldade de criar, né? O PSG ali mal no primeiro tempo, com pouca tabela, né? Pouca criatividade ali, né? Pouca construção, né? O PSG quase nem levou perigo pro gol do Arsenal. O Arsenal ali todo fechadinho, né, mano? Fez o gol ali. E terminou o primeiro tempo 1-0 pro Arsenal, né? E teve alguns jogadores do PSG que estavam sumidos na primeira etapa, né? Vamos falar. O Kvaratskhelia ali, mano, tava sumido no primeiro tempo, não fez uma boa partida, né? O time inteiro do PSG sumido no primeiro tempo, né, mano? O PSG, como eu falei, com muita dificuldade, o Arsenal ali todo atrás, né? E o PSG ali com dificuldade ali de construir. E assim, mano, o Arsenal fez o gol ali também, né? Vamos ser sinceros, a única bola ali fez o gol, mas o Arsenal foi efetivo, acabou o intervalo, terminou o primeiro tempo, o Arsenal ganhando de 1-0. E assim, gente, um primeiro tempo bem ruim do PSG, como eu falei, o PSG ali com muita dificuldade de construir, né? Pouca criatividade, né? O PSG ali com poucas finalizações, né? O PSG teve poucas grandes chances ali de fazer gol, né? O Raya ali fez poucas defesas no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, gente, segundo tempo totalmente diferente. Foi um segundo tempo mais aberto, né? O PSG ali melhorou nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, melhorou na partida, começou a construir mais, né? O Arsenal também começou a sair mais pro jogo e começou a ser um jogo mais aberto. Um jogo ali com mais chances, né, de gol dos dois lados. Assim, foi um segundo tempo ali melhor. Eu achei o segundo tempo ali melhor do que o primeiro tempo, né? Tudo bem ali que ao longo do jogo os dois times foram cansando. Mas assim, mano, um segundo tempo ali onde foi um jogo mais aberto. O Arsenal ali começou a sair mais pro jogo, né? Começou a ter mais chance no contra-ataque. E o PSG ali foi um jogo lá e cá praticamente nos primeiros 15 minutos, né? Mas onde o PSG continuou sendo melhor, o PSG que começou a ter mais chance de gol, né? O Raya ali começou a fazer algumas defesas, o PSG começou a perder alguns gols também, né? Teve finalização pra fora. E assim, mano, o jogo ali tava se caminhando pra um jogo duro pro PSG, mano, né? Segundo tempo, o Arsenal ganhando o jogo. Assim, os dois times ali com medo ali de errar. E assim, mano, um jogo nervoso pro PSG, mas até que saiu um pênalti pro PSG. O PSG que precisava muito reagir na partida e até que saiu um pênalti. E assim, mano, temos que falar do Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia não fez uma boa partida hoje. O Kvaratskhelia pra mim foi mal, né? Dentro ali do que ele pode entregar pro PSG, ele foi muito mal o Kvaratskhelia, mas é um baita de um jogador, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, um baita de um jogador o Kvaratskhelia. Arrumou o pênalti pro PSG, arrumou, né, numa tabelinha ali do Dembélé com o Kvaratskhelia, coisa que o PSG não fez o jogo inteiro, que era tabelar. O Dembélé ali tabelou ali com o Kvaratskhelia, que tentou ir pra linha de fundo, e o jogador do Arsenal acabou que cometeu o pênalti ali no Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia que é muito bom jogador, né, mano? Acabou arrumando o pênalti ali pro time do PSG, e o Dembélé foi pra bola, bateu. O Dembélé, que pra mim é o cobrador oficial de pênalti do PSG, foi pra cobrança e acabou empatando o jogo pro PSG. PSG empatou o jogo ali, mano. E ali o PSG empatou o jogo ali, mano. O jogo começou a ser outro. Quando o PSG empatou o jogo, esse gol de empate do PSG começou a dar um ânimo a mais pro PSG. Né, o PSG ali começou a gostar mais do jogo, né, o Arsenal ali, né, sentiu muito o gol que levou, o Arsenal sentiu muito o gol que levou, o Arsenal aqui, como eu falei, não jogou nada, uma péssima decisão do Arsenal, né, o Arsenal que pra mim foi muito mal hoje, não jogou nada, né, você vê ali algumas limitações ali do time do Arsenal, errando muito passe ali, errando muito fundamento básico, né, errando ali muito erro técnico do time do Arsenal, né? E assim, mano, o PSG empatou o jogo. Ali depois, mano, os times começaram a mudar. Os técnicos ali começaram a colocar jogador, tirar jogador, muitos jogadores ali cansados, né? E assim, mano,
começou durante o jogo ali, né, os times foram se cansando, né, então foi pro final do segundo tempo, tava claro ali, né, gente, que os dois times queriam prorrogação, até porque os dois times estavam cansados ao longo do jogo e os dois times ali estavam com medo de errar, né, rapaziada? Essa que é a verdade. Um erro ali seria cruel pros dois times. Um erro ali seria crucial, né? Então os dois times ali com medo de sair pro jogo, errar ali, né? Os dois times ali mais com medo de errar do que de atacar. E acabou terminando o segundo tempo, foi pra prorrogação e na prorrogação... Assim, na prorrogação foi uma prorrogação bem ruim também, né? Uma prorrogação ali bem ruim, não saiu muita coisa. E terminou o jogo, foi pros pênaltis, rapaziada. Foi pros pênaltis. E nos pênaltis... O PSG acabou que se consagrou bicampeão da Champions League. E assim, mano, dos pênaltis ali, né? O PSG ali começou decidindo ali os pênaltis. O PSG abriu o placar, depois ali o Arsenal empatou o jogo. O PSG fez o segundo gol e o Arsenal errou ali, né? O jogador ali, não me esqueci o nome daquele cabeludo, errou o pênalti, bateu pra fora. Só que daí... O PSG tinha a chance de fazer o terceiro gol e o Raya acabou que pegou o pênalti e dando esperança pro Arsenal. Ali depois, o Arsenal empatou o jogo ali com o Gabriel Martinelli, se eu não me engano. Acho que foi o Gabriel Martinelli, né? Empatou o jogo pro Arsenal. E ali depois, gente, o PSG ali fez o terceiro gol. O Arsenal acabou empatando, fez o terceiro gol. E ali, rapaziada, foi pra última penalidade de cada lado. O PSG fez o quarto gol, se eu não me engano, com o Hakimi. E o Gabriel Magalhães foi pra última cobrança do Arsenal. Ali se perdesse acabou. E ali é muita pressão, né, gente? Eu vou falar a real pra vocês. Não querendo passar pano ali pro Gabriel Martinelli, que bateu muito mal o pênalti. Mas assim, mano, é muita pressão, né? Sabe, você ali, né, querer bater o último pênalti decisivo, que se você errar, você tá fora, é muita pressão, né? E o Arsenal ali carregando, quer dizer, o Martinelli, quer dizer, o Magalhães carregando toda aquela pressão, foi pra bola e acabou errando o pênalti, e o PSG se consagrou bicampeão da Champions League. Pois é, rapaziada, PSG campeão da Champions. Eu tô com essa camisa do PSG, mas eu torci pro Arsenal, gente. Pra ser bem sincero pra vocês, eu torci muito pro Arsenal, né, eu coloquei a camisa do PSG, né, até porque o PSG foi campeão, e o PSG acabou se consagrando bicampeão da Champions. É impressionante, né, gente? Vamos ser sinceros, é impressionante como os franceses estão dominando o futebol. O PSG se consagrou bicampeão da Champions 2 vezes seguidas e agora tem a França, mano. A França que tá com recheada de estrela, é a grande favorita e deve ganhar a Copa do Mundo, gente. É uma coisa impressionante como os franceses estão dominando o futebol atualmente, né, mano? Sabe, a França ali tá numa geração muito boa, revelando muito craque, como por exemplo o PSG revelando Doué, um baita no jogador, Barcola. Então assim, gente, é uma coisa impressionante. E o PSG ali com um grande time, grandes estrelas, acabou ali se consagrando bicampeão da Champions. E assim, mano, cara, o Arsenal ali, né, que nunca tinha ganhado Champions, assim, mano. O Arsenal ali, gente, aconteceu óbvio, né, gente? Aconteceu óbvio, mano. Eu já sabia que o PSG ia ganhar essa Champions. O PSG era muito favorito pra esse confronto. A gente já sabia que seria uma zebraça se o Arsenal conseguisse, né, levar essa Champions. A verdade é, gente, vamos ser sinceros, o Arsenal só conseguiu chegar na final porque pegou o Atlético de Madrid, outro time bosta. Me desculpe aí, gente. O Arsenal pegou o Atlético de Madrid, outro time bosta, e acabou se classificando pra final. Ali na final, né, pegou ali, assim, um grande adversário, deu azar, pegou o PSG, e o PSG acabou se consagrando bicampeão da Champions. PSG campeão da Champions League de 2026. E é isso, mano. E é isso, PSG campeão da Champions. Ah, e outra coisa, né, mano? Mais um título do Marquinhos no PSG, né, mano? É incrível como o Marquinhos é um jogador vencedor no PSG, né, mano? O Marquinhos ali conquistando mais um título no PSG, né? A segunda Champions ali que o Marquinhos conquistando ali no PSG, né? Marquinhos que é um jogador muito vencedor no PSG. Pra mim é um dos maiores ídolos da história do PSG, né? Por ser um jogador muito vencedor, como eu falei, né? Marquinhos ali conquistando mais um título. Luiz Henrique conquistando outro título ali, outra Champions pelo PSG. Como eu falei, um técnico sensacional, mano. Um bater no técnico, acabou que conquistou mais uma Champions. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. PSG campeão da Champions. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa final. Então é isso. Tamo junto. É nóis.